Picolino é um palhaço de um grande circo, que é o Circo Nerino, vem do circo família, né? Desse caráter tradicional de ser passado, essa transmissão oral de saberes e tal. E ele era o maestro do circo, então ele me contando como é que ele pegava, por exemplo, as músicas para passar para orquestra, né? Ele chegava em Recife, por exemplo, aí eu via na rádio uma música de carnaval que estava super em voga, e aí ficava solfejando e escrevendo a partitura assim pela memória dele, e ia no caminho que o circo estava para poder chegar na próxima cidade, ele ia escrevendo as partituras de trompete, trombone e tudo mais, e passava para os demais, assim. Como o Circo Nerino é um circo que tinha sempre uma banda grande, tinha um músico muito bom dentro da própria orquestra do circo que foi ensinando para ele partitura e tudo mais, e ele virou o maestro do circo. Sesc apresenta Circo em Transe. Linguagem, invenção e movimento. Episódio de hoje: A Charanga. Eu sou Lívia Matos, sanfoneira, circense, socióloga, pesquisadora sobre a música no circo, criadora de performances, espetáculos, shows, e agora vou dirigir um filme sobre a música no circo. Tudo começou num circo de beira de mar, um circo na orla de Salvador, chama Circo Picolino. Ele é um circo de lona, mas fixo, né? Esse circo é um ponto de resistência mesmo na cidade de Salvador. E eu comecei minha história, eu fui assistir um espetáculo, é uma época que eu estava na adolescência, assim, uns 16 anos, e fui parar no Circo Picolino, um espetáculo que era em tributo a Glauber Rocha. E foi a primeira vez na vida que eu tive uma sensação, assim, aquela luz, assim, é isso que eu quero fazer da vida. Então, eu fui lá, propus uma permuta, e é engraçado que eu comecei a minha história no circo já como pesquisadora, porque o diretor me jogou como assistente de comunicação, né? Assistente do núcleo de comunicação, que na época fazia o almanaque do circo. E aí comecei a fazer as aulas, com um ano entrei na companhia. Depois de um ano de circo, eu pedi a sanfona de minha tia. Tia, quando você morrer, já sabe o que eu quero de herança. Ela não fica esperando eu morrer não, o que você quer? Eu falei, a sanfona, ela me deu. E daí começou essa história com a música dentro do picadeiro, né? Minha história com a música no circo, né? Minha história com a música começou no picadeiro, do picadeiro para os palcos. Então já vejo uma relação direta de música para cena, de se criar para cena, de estar fazendo um número de trapézio, descer e tocar no próximo número de acrobacia. E muitas vezes era uma música do repertório da banda do circo. Então é sempre uma realidade múltipla você falar de música no circo. Mas assim, aí eu comecei, enfim, a tocar em bandas, tá viajando com o circo, e foi uma angústia eterna, meus 20 anos, eu tô com 33 agora, achando que eu tinha que escolher entre uma coisa e outra, entre a música e o circo, até entender que a potência estava em juntar as coisas. E aí, o sol nasceu quando eu descobri essa liga, assim, que veio através da sociologia, né, de começar a pesquisar sociologicamente essa relação entre a música e o circo no Brasil, e daí começar a colher relatos de circenses veteranos. E aí tem 8 anos que eu venho fazendo essa pesquisa Brasil adentro, assim, aproveitando às vezes quando eu vou tocar em um show no Piauí, aproveito e faço uma pesquisa lá, chego 3 dias antes, descubro um circo na periferia, que o dono do circo é o guitarrista do circo, e agora tenho que descobrir o filme a partir dessas entrevistas, nesse momento que eu tô. Então, quando a gente fala em música no circo, né, imediatamente nos remete à memória. Cada um tem uma música que você lembra quando você fala em música no circo. Mas você abordar o tema música no circo, assim, no Brasil, né, dentro dessa realidade que a gente vive, primeiro você tem que definir de que circo você está falando, né? Então, minha pesquisa se deu muito a partir do circo de lona, né, o circo itinerante. O centro cultural, uma estrutura que chega onde nada chega, onde pouca coisa chega. E os circos menores, por exemplo, não tinham banda própria. Então eles chegavam no lugar e montavam a sua charanga, montavam o seu conjunto, né, a sua banda do circo. Isso estabelecia uma relação direta, né, com a sociedade, antes da lona chegar. O secretário do circo ia na cidade, encontrava o terreno e já ia num bar, num boteco, numa padaria perguntar: e quem é que toca aqui na cidade? Quem é que você acha que poderia tocar com o circo? Quer dizer, o circo ele não é uma ilha, né? Então a charanga, por vezes, era uma charanga temporária que fazia
umas cidades próximas, né? E a partir do momento que se distanciava mais, teria que se formar outra. Já circos maiores, como o Circo Nerino, o Circo Garcia, chegaram a ter orquestras com 26 músicos. Tipo assim, então já não pode, você pode falar de charanga, mas assim, já eram grupos muito grandes assim mesmo, às vezes contratavam a filarmônica da cidade. E é interessante que a charanga, a banda do circo ou a orquestra, ou esse conjunto que se forma temporariamente, ele meio que dignifica o circo, assim, ele estabelece qual é o status do circo, né? Você vê que um circo menor que não tem a sua própria banda, vai tocar com músicos locais, ele não tem o mesmo status que um circo que chega com orquestra de 26 músicos. Então, assim, a banda do circo, essa charanga, ela coloca o circo num determinado lugar dentro da sociedade ali. O circo é um lugar de todas as classes, assim, é um lugar aberto a todo mundo, assim. Os que passam por debaixo da lona, os que pagam para entrar, as crianças que ganham carimbo no cortejo, assim, que essa charanga mesmo faz um cortejo com um palhaço ou com a própria banda inteira, o palhaço tocando, cantando e os meninos da cidade respondendo, e quem for acompanhando o palhaço, respondendo as anedotas, as coisas que o palhaço propôs, ganha um carimbo para entrar de graça no circo, assim. Então a música como esse lugar de divulgação do circo nesse cortejo, né? Pela banda ou pelo palhaço ou pelos dois juntos, normalmente, né? E aí quando você entra no circo para o espetáculo, a banda tá lá tocando antes do espetáculo começar. E aí muitos falam que na banda, na charanga, tinha uma determinada música que era o prefixo, que era a música para avisar para o público que o espetáculo vai começar. E aí é engraçado que o circo brasileiro mistura vários tipos de música, vários tipos de... É muito livre, né? Muito híbrido, é muito possível, tudo é possível de estar dentro do circo, portanto que seja um veículo de poder atrair mais público, né? De poder se tornar interessante, poder ficar mais tempo na praça, né? A charanga, a banda também acompanha o espetáculo de circo, que aí é outra relação que se estabelece, né? Também, acho que o circo tradicional, né, o circo itinerante, ele nos ensina a dilatar as emoções, né? Então a música tem esse papel de um diálogo eterno, porque você está lidando com modalidades que são de risco. Se é de risco, é passível de erro, né? Se é de erro, é passível de improviso. Então, assim, não tem como ser uma música certinha que vai acabar em tal lugar. Onde parar a música, você vai ter que tocar mais um pouquinho ali, um pedaço, vai ter que improvisar. Eu, como todos os dois lados, né? De ser musicista e de ser circense, eu sinto muito essas duas perspectivas, né? É um diálogo, assim. A música é tão importante como o circense ali, porque eles contribuem para a comunicação do que você está querendo dizer, da sua versão de mundo, né? Dessa leitura que está se colocando, e dessa dilatação dessas emoções, né? Então a hora do medo, né? A hora do susto, a hora mais tensa, a hora mais leve, a pisada do palhaço no chão, sabe? Tudo isso vai aumentando e potencializando os próprios movimentos que se faz no picadeiro, assim. Então não tem como ser... É muito mais vivo, muito mais interessante quando é ao vivo nesse sentido, porque a interação é do momento, assim, é aquela relação do agora, assim. Eu passei uma história no Circo Piccolino que eu vi, por exemplo, que estava com novos músicos na banda e o diretor falou, quando o trapezista pegar no outro trapézio, para a música onde estiver. E a gente passou uma vez, duas vezes, três vezes, a banda não parava, sempre dava uma sobrinha, assim, né? Aí o diretor, não, já falei, para onde quiser. O músico, não dá, porque tá no meio da parte A da música, então tem que esperar acabar. Aí o diretor, repare, vamos de novo, você vai ver que vai dar certo. E aí, quando o trapezista pegou um trapézio, ele puxou o cabo de energia. E deixou a banda toda sem tocar. Ele tá vendo que dá certo? Onde tiver, não importa. Não importa se acabou a parte A, a parte B, o que for. Onde tiver, para. Porque o que está nesse diálogo da música do circo, se aquela ação não tem esse break, perde o sentido. Perde o sentido esse silêncio, né? Que aí dá aquele suspense também para o público reagir, para você ouvir e todo mundo vibrar junto com isso, assim. Então tem esse papel da música, da banda, da charanga, durante o espetáculo, né? Dando também a própria dramaturgia, mesmo sendo uma música instrumental. Numa época
da era de ouro do rádio, por exemplo. Os artistas como Luiz Gonzaga, Nelson Gonçalves, o público nunca tinha visto. O público não sabia a cara dessas pessoas. Muitas vezes até o disco não chegava, assim, né? Os 78 rotações e tudo mais não chegava. Então as pessoas ouviam aquilo na rádio e ficavam imaginando como eram essas pessoas. E os artistas querendo também entrar em contato com esse público, né? Esse Brasil profundo também. E o circo era esse lugar onde era possível esse encontro, esse lugar do tete-a-tete, do vis-a-vis, de você encontrar, você ver os artistas. Então era bom para o circo, era bom para o proprietário do circo, para a rentabilidade do circo. E aí se dividia o espetáculo numa primeira parte, que era do espetáculo de variedades, e a segunda, que era o show. E era bom para o artista que estava vindo, porque também vendia mais disco, era conhecido, era o lugar de fazer show, fazia seu dinheiro também. Então o circo era esse lugar onde tudo era possível, um palco muito cobiçado assim, durante muito tempo. Diversos repertórios eram colocados, assim, repertórios estavam em voga na rádio, assim, então muito forte isso, assim, o repertório do que está fazendo sucesso é incluído dentro do circo, seja a voz do próprio circense, que faz parte temporariamente da banda enquanto não está fazendo o seu número, né? Então canta um clássico porque isso cria uma comunicação com o público, então essa música vai variar de acordo com a época do que está fazendo sucesso, né? Na rádio, na televisão, o que for, como tem a própria lógica do número, por exemplo, o número de malabares é um número agitado. Você não tem como botar uma música lenta, uma valsa. Então, assim, são sempre músicas mais agitadas, né? Seja um mambo, né? O mambo número 5 aparece muito também como número de malabares. O samba também, no número de malabares. Aí tem também essa coisa da instrumentação, né? Eu percebo que, tipo, a sanfona, por exemplo, é um elemento que está muito presente no Nordeste. É uma coisa que não pode faltar no circo do Nordeste, assim. A gente fazia um espetáculo com luz de candeeiro, com a sanfona, uma zabumba, um pandeirozinho, e assim era seguir o espetáculo do circo. Entrevistando a Anastácia, por exemplo, que é parceira de Dominguinhos, compositora no Eu Só Quero Xodó, tem o Sede, em várias músicas, são músicas, ela tem mais de 200 músicas com Dominguinhos. Ela viajava muito em circo, com Luiz Gonzaga, Dominguinhos, e ela era um trio, né? E tem essa parte da música no circo, que é o circo-teatro do Ébrio, né, Coração Materno. Várias músicas que tocavam na rádio eram encenadas no circo, viravam peças de circo-teatro no circo, como ao contrário, aconteceu também de músicas que ficaram conhecidas no circo, né, depois serem gravadas. Assim, Tonico e Tinoco tinham um circo próprio, criavam peças e músicas específicas. Tem muita história desse lugar, dessa relação do circo-teatro também com a rádio, com a música no circo. É um outro lugar muito rico assim, de pesquisa. Circo em Transe. A Charanga, por Lívia Matos. Quando você pensa o que está sendo produzido no circo nos últimos 20 anos, que não é só o que é produzido no circo itinerante da lona, mas você vem para um lugar que é, de repente, mais urbano, de grupos de circo que se fazem a partir de escolas, a partir de outra realidade mesmo, assim. É um outro recorte da sociedade, né, que só por ser fora da lona, digamos assim, ele já tem muito mais interferência, né? Esse hibridismo todo que a gente fala hoje da contemporaneidade, né? Dessa diluição entre o que é dança, o que é circo, o que é teatro, o que é artes visuais, o que é performance, né? Isso vai para a música. Então, assim, é um lugar de cada vez mais silêncio, né? Cada vez mais que tem muito a ver com esse lugar, esses espaços outros, assim, de relação com a música, que silêncio também é música, assim, também, de um uso cada vez maior de tecnologia, né, de loop station, de pedais, né, de você poder usar elementos da cena, lupar aquilo no momento, bem como um interesse cada vez maior pela música excêntrica do circo tradicional, né? Tinha esses palhaços excêntricos, esses músicos excêntricos, né, que tocavam piano de garrafa, serrote, taças. Então, assim, tem também uma vertente muito forte do circo hoje que emerge nesse lugar dessa música excêntrica, né? Tem esse lugar mais de uma música ligada às novas tecnologias, né? E coexiste com esse lugar da música do que está em voga hoje, que vai para o circo itinerante, que cabe 200 pessoas, que está circulando Nordeste adentro ali. Então, assim, são múltiplas realidades. Quando você fala da música desse circo de hoje, não existe uma realidade só.
Você não tem como falar de uma música específica, assim. Você pode falar do que se abriu de possibilidades, né? Estéticas, sonoras, de ferramentas tecnológicas e, inclusive, de acesso. Por exemplo, antes pra gente conseguir um vídeo de um músico excêntrico, de um palhaço excêntrico da Rússia do século passado, era muito difícil. Você tinha que... Pô, tinha alguém, tem um amigo que tem, de repente a gente consegue VHS e vai lá. Agora tá tudo no YouTube, então assim, é um outro tempo, né, de outra velocidade, e isso tudo reverbera nas possibilidades que a gente tem para poder pensar a música no circo, né. A gente vê um movimento forte também em grupos que tem essa pesquisa sobre música no circo, ou que usam muito a música, os circenses que também tocam e tal, e também contribuir para essa cena de uma forma autoral, né? Então, de criar novas músicas a partir, inclusive, de referências sonoras, escalas, influências, né? Ciganas, judaicas, enfim, de diferentes tipos de música, né? Que a gente reconhece como, isso tem a ver com circo, isso tem um espírito circense e tal, mas de dar uma contribuição mais autoral para isso, né? De começar cada grupo também criar a música dos seus espetáculos, criar as músicas dos seus números, né? E eu, como contribuo muito para trilhas de espetáculo, trilhas de várias linguagens, né? Eu sempre incentivo, né, as pessoas que tocam a criarem, a desenvolverem, assim, se potencializar como criador de sua própria trilha, né? Que acho que ninguém melhor para poder criar sua trilha, assim. Claro que um músico de fora, digamos, seja mais músico, entre aspas, né, assim, vai trazer uma contribuição técnica importante, assim, e de repertório musical de possibilidades que o circense, que é, digamos, mais circense que o músico, talvez não tenha. Mas às vezes o músico também não tem a capacidade de entender que para aquela cena não importa, por exemplo, o andamento, não importa finalizar uma parte A, uma parte B, não importa a melodia, às vezes importa mais o efeito. Então, assim, tem coisas do caráter cênico da música que às vezes o artista da cena, ele pode criar melhor isso do que o próprio músico, ou pode transmitir isso para um músico que vai criar a trilha. E é fundamental esse diálogo também, para que a cena se potencialize, né? A minha leitura hoje, no século XXI, de ver, né, de juntar tudo que eu ouvi e vi desse circo tradicional, do circo de lona, com todas as possibilidades que eu tenho para poder criar e gerar a minha versão no mundo, a minha leitura disso, assim. Então, a Sanfonástica Mulher Lona, que é uma performance que eu toco sanfona dentro de um minicirco, para mim é uma metáfora, né, da realidade desses circos itinerantes que tem essa autonomia, né, de se portar e de chegar e de se comunicar, né, tete a tete com as pessoas. Então, eu praticamente boto as pessoas dentro do meu mini circozinho, assim, e posso tocar para elas e cantar para elas e contar para elas o que eu quiser, assim. Então é a grande metáfora disso tudo, de toda essa história que eu ouvi, essas narrativas sobre música no circo. Melodia a dia de circo, não tem saudade sem risco. Circo, risco, arrisca a faca na careca da mulher barbada, tira a dor de descontente, mágica para o descrente. Pensa que a vida é um sopro, passou, passou. Que estás mais vivo que morto, que torto, que tanto, que tararam, tanto, tantinho, tanto faz. Querendo, não vendo, ou desquerendo, temos todo o risco do tempo. Querendo, não vendo, ou desquerendo, temos todo o risco do tempo. Melodia a dia de circo, não tem saudade sem risco. Circo, risco, arrisca a faca na careca da mulher barbada, tira a dor de descontente, mágica para o descrente. Pensa que a vida é um sopro, passou, passou. Que estás mais vivo que morto, que torto, que tanto, que tararam, tanto, tantinho, tanto.
tanto faz. Querendo, não vendo, desquerendo, temos todo o risco do tempo. O que mais me emociona em todas as narrativas é a esperança. Porque a maioria dos entrevistados continuam no circo, né? E você vê o circo todo acabado, a lona toda furada. Quer dizer, se passar uma chuvinha ali, não tem espetáculo, assim. Né? Eles em condições precárias, mal tendo o que comer, assim, e tal. E eu pergunto sobre o circo, sobre a vida deles e tal. Eles falam, não, mas semana que vem a gente tá indo lá pra outra praça, X, Feira de Santana, lá Praça Boa, lá vai ser, a gente vai melhorar, não sei o quê. Circo em transe. Linguagem, invenção e movimento. Neste episódio, A Charanga, com Lívia Matos. Série de programas do Circos, Festival Internacional Sesc de Circo 2019. Uma realização Sesc.